Diante dos milhares e milhares de formações que brilham para nós no firmamento, é realmente difícil de acreditar. E, ainda assim, há muito que sugere que a Via Láctea está em uma região particularmente vazia do espaço. E, de fato, nossa posição no meio de um vazio gigante pode até mesmo se tornar um verdadeiro golpe de sorte. Afinal, isso torna fácil decifrar o mistério da chamada tensão de Hubble e, finalmente, explicar por que o universo está se expandindo mais rápido na realidade do que deveria, teoricamente. No entanto, essa suposição empolgante tem uma pequena limitação. A rigor, não deveria haver tais pontos carecas no espaço. E para explicar o vazio impossível, temos que abandonar as ideias fundamentadas de Einstein e companhia. Não há dedução de tolerância aqui também. Enquanto a velocidade de expansão teoricamente determinada do cosmos é estimada em cerca de 67 km por segundo por megaparsec, na realidade o universo se apresenta como um pé pesado real e está até mesmo se expandindo a uma velocidade de 73 km por segundo por megaparsec. Como esses valores parecem bastante abstratos à primeira vista, devemos primeiro esclarecer o que eles realmente significam e quão extremos são os desvios entre as taxas de expansão previstas e observadas. Em princípio, a velocidade na qual o universo está se expandindo atualmente é expressa como a chamada constante do Hubble, e não é coincidência que a palavra Hubble faça parte do nome. Afinal, o americano Edwin Hubble foi um dos primeiros astronômicos no final da década de 1920 a perceber que as outras galáxias no espaço estão se afastando de nós, ou, em outras palavras, que o universo está em constante expansão. No entanto, o cosmos não está se expandindo para um espaço existente. Não, é o próprio espaço que está constantemente crescendo. Em relação à unidade da constante do Hubble, que parece ser tudo menos familiar, como milhas por segundo por megaparsec, deve-se notar que um megaparsec corresponde a cerca de 3,26 milhões de anos-luz, enquanto um ano-luz corresponde a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros transferidos. Para a teoria constante do Hubble, isso não significa nada mais do que a velocidade com que as galáxias no espaço se afastam umas das outras aumentam em 67 km por segundo a cada 3,26 milhões de anos-luz convertidos. O universo, portanto, se expande a uma velocidade de 244 mil quilômetros por segundo por megaparsec. Mas, como já mencionado, isso só se aplica no papel, porque é assim que determinamos o valor da constante do Hubble no curso de observações diretas de supernovas, lentes gravitacionais, estrelas variáveis ou gigantes vermelhas. De repente, ele chega a 73 km por segundo por megaparsec, ou 264 mil milhas por hora por megaparsec. Então, estamos lidando aqui com um desvio de nada menos que 20 milhas por hora por megaparsec, que é, nada menos, um dos maiores quebra-cabeças de pesquisa do nosso tempo e é coletivamente conhecido como a tensão de Hubble. Como o telescópio James Webb confirmou a tensão do Hubble, mas como isso é possível? Como pode ser que uma pedra angular importante do modelo cosmológico padrão nos apresenta um quebra-cabeça tão grande? Bem, a solução mais simples seria que as observações anteriores estavam sujeitas a erros cruciais de medição que distorceram o verdadeiro valor da constante de Hubble. E para testar precisamente essa suposição, a equipe vencedora pelo ganhador do Prêmio Nobel de Física, Adam Rees, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, avaliou extensivamente os dados encontrados pelo telescópio James Webb nos últimos 2 anos e os comparados com os de seus predecessores científicos. Em detalhes,
Os especialistas analisaram as distâncias de 16 supernovas, assim como gigantes vermelhas, estrelas variáveis e uma classe especial de estrelas gigantes ricas em carbono. Mas o resultado final da avaliação do conjunto de dados Webb mais extenso até o momento foi um resultado preocupante. A tensão do Hubble foi meramente confirmada mais uma vez. Mais precisamente, o resultado resumido produziu uma velocidade de expansão de 72,6 km por segundo por megaparsec, o que, para dizer o mínimo, coloca em questão a ideia de que os desvios do modelo padrão são devidos a incertezas de medição ou erros de medição telescópios espaciais anteriores. Mas como os pesquisadores classificaram seus resultados? Bem, foi bem simples. Adam Riess admitiu francamente que nossa compreensão do cosmos poderia ser simplesmente incompleta. Consequentemente, é concebível que tenhamos negligenciado até agora algo crucial em nosso modelo padrão cosmológico, como um novo componente que deu ao universo um impulso inesperado após sua criação. Mas também é possível que a sinistra energia escura, postulada como a força motriz por trás da expansão acelerada do universo, tenha mudado. No entanto, partículas exóticas desconhecidas, massas de elétrons em mudança ou certos campos magnéticos são consultados regularmente para fornecer uma explicação para a tensão do Hubble. E ainda assim, nessa quantidade de soluções, a chave para o sucesso pode estar à espreita no vazio do espaço. O vazio impossível como resposta. Com um diâmetro de 100 mil anos-luz e uma estimativa de 100 bilhões de estrelas, a Via Láctea provavelmente não é o que você chamaria de um deserto cósmico. Mas, apesar de tudo isso, nossa galáxia e sua vizinhança podem estar localizadas no meio de um enorme vazio que está em uma área particularmente vazia ou pobre em matéria de espaço. Mas qual é o pano de fundo para essa suposição? E por que isso poderia levar à solução da tensão do Hubble? Para entender isso, primeiro temos que visualizar uma estrutura abrangente do cosmos. Afinal, as estrelas e os planetas não se movem pelo espaço sozinhos. Eles são conhecidos por se organizarem em galáxias, que por sua vez se juntam em aglomerados de galáxias que formam superaglomerados. Por muito tempo, os pesquisadores acreditaram que esses superaglomerados representavam as maiores estruturas coerentes no espaço. No entanto, pesquisas em larga escala revelaram que os superaglomerados não são de forma alguma distribuída como reforços e não têm espaço, mas eles próprios também fazem parte de uma rede maior como estrutura. As classes desses superaglomerados formam os chamados filamentos, fibras longas, que às vezes abrangem vários milhões de anos-luz. Ao mesmo tempo, as malhas da rede cósmica também abrangem enormes bolhas virtualmente livres de matéria. E esse é precisamente o ponto crucial. Na verdade, saber onde prevalece qual densidade de matéria é essencial para determinar a taxa de expansão cósmica, porque somente dessa forma podemos interpretar corretamente os resultados de medição correspondentes em detalhes. O grupo de pesquisa liderado por Ben Hochschild, da Universidade de Wisconsin-Madison, já detectou acusações há alguns anos de que há um vazio relativo ao redor da Via Láctea e seus arredores. Para esse fim, uma análise de pesquisas espectroscópicas do espaço revelou que podemos estar em um vazio que se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz, que por sua vez é 7 vezes maior do que seria usual para essas áreas vazias em mídia. E vejam só, alguns meses atrás, especialistas das universidades de Bonn e St. Andrews fizeram observações semelhantes que, mais uma vez, deram à teoria do vazio um novo ímpeto. Para ilustrar isso, os especialistas comparam nossa posição no espaço com uma bolha em um bolo, e ao redor da bolha, a densidade da matéria é, consequentemente,
maior. Por outro lado, isso também significa que as forças gravitacionais emanam dessa matéria circundante, puxando as galáxias no interior da bolha em direção à borda do caos, fazendo com que elas acabem se afastando de nós mais rápido do que seria realmente esperado. Os misteriosos desvios da constante de Hubble, que têm mantido os pesquisadores em alerta por tantos anos, poderiam ser explicados simplesmente por essa subdensidade local. E, de fato, outra equipe de astrônomos avaliou recentemente a velocidade média de um grande número de galáxias localizadas a 600 milhões de anos-luz de distância de nós, e descobriu que os sistemas estelares distantes estão se afastando de nós 4 vezes mais rápido do que o modelo padrão da cosmologia permite, e por uma razão que é tão simples quanto profunda. De acordo com nossas teorias fundamentadas, tais regiões subdensas não deveriam existir de fato. Adeus a Einstein e companhia. O fato de tais vazios cósmicos serem impossíveis no papel se deve à suposição de que a matéria deveria ser uniformemente distribuída no espaço em grandes escalas, e não dividida em conurbações e bolhas vazias. E ainda assim, de acordo com os autores do estudo, não devemos esquecer que nosso modelo padrão é baseado em uma teoria da gravidade proposta por Albert Einstein. Mas, e se o criador da teoria da relatividade estava errado? Em outras palavras, e se as forças gravitacionais realmente se comportassem de forma bem diferente do que Einstein esperava na época? Bem, então teríamos chegado à teoria modificada da gravidade que os grupos de trabalho de Bonn e St. Andrews obtiveram em suas simulações de computador. Para ser mais preciso, estamos lidando aqui com a chamada dinâmica newtoniana modificada, ou em resumo, MOND, que foi proposta já em 1983 pelo físico israelense Mordechai Milgram, como uma alternativa à energia escura. MOND descreve uma teoria alternativa da gravidade sobre como o comportamento rotacional das galáxias é explicado por modificações nas equações de movimento da matéria no campo gravitacional, funcionando perfeitamente sem a influência da energia escura. E embora a hipótese ainda seja calorosamente debatida e não tenha progredido além do status de uma teoria outsider, ela faz integração que concorda com observações reais no espaço. Além disso, o MOND também prevê a existência de bolhas vazias gigantescas no espaço. E como mencionado, o problema da tensão de Hubble desapareceria instantaneamente no ar se a gravidade realmente se comportasse como Milgram supõe. Isso significa que há apenas uma constante para a expansão do cosmos, e as discrepâncias observadas eram simplesmente causadas por irregularidades na distribuição da matéria. No entanto, ao mesmo tempo, isso também significaria abandonar algumas suposições fundamentais da lei da gravidade de Newton e da teoria geral da relatividade de Einstein. Ainda não se sabe até que ponto essa teoria externa se manterá no campo dos modelos compatíveis. Por fim, lembre-se, basta um clique rápido para nunca mais perder um novo vídeo do nosso canal. Vá em frente, clique no inquérito para cima e inscreva-se agora para ficar atualizado de agora em diante. Nos vemos em breve.